Hoje no Tarek Notícias, Venezuela convoca eleições regionais para o dia 21 de novembro e tem pedidos por diálogo. Fiocruz entrega 4 milhões de doses e diz ter insumo para fabricar vacina da AstraZeneca até semana que vem. Depois de colisão no ar, piloto pousa sem perceber avião quase partido ao meio em Denver, nos Estados Unidos. Santa Catarina registra 2,7 graus abaixo de zero e geada no amanhecer de hoje. Ucrânia está virando um país anti-Rússia, diz o presidente russo Vladimir Putin. Polícia investiga a denúncia de desmatamento ilegal em Cotia, na Grande São Paulo. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A Venezuela vai realizar as eleições para governadores e prefeitos no dia 21 de novembro, segundo informou a autoridade eleitoral ontem, em um momento em que o governo e a oposição mostraram disposição para retomar as negociações políticas. As eleições serão as primeiras após as eleições legislativas de 2020, nas quais o chavismo reconquistou o parlamento, e as eleições presidenciais de 2018, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito, ambas boicotadas pelos principais partidos da oposição e rotuladas de fraudulentas. O Pedro Calzadilla, ex-ministro do presidente Nicolás Maduro, nomeado na semana passada pela maioria do Congresso, o calendário oficial anunciou em coletiva de imprensa o presidente desse Conselho Nacional Eleitoral, que justamente foi Pedro Calzadilla. Calzadilla lidera uma diretoria na qual 3 de seus 5 reitores estão vinculados ao chavismo. Os outros 2 membros ligados à oposição foram nomeados após negociações entre o partido no poder e um setor da oposição que se distanciou de Juan Guaidó, reconhecido por 58 países como presidente interino da Venezuela. Juan Guaidó teve a possibilidade de retomar as negociações com Nicolás Maduro, negada até que nessa semana sugeriu uma negociação mediada por observadores internacionais e pediu novas eleições presidenciais e parlamentares em troca do levantamento progressivo das sanções contra a Venezuela. A Noruega mediou negociações fracassadas entre os delegados de Nicolás Maduro e Juan Guaidó em 2019, congeladas quando os Estados Unidos intensificaram suas sanções financeiras contra a Venezuela. Depois do fracasso dessas abordagens, o líder chavista, apoiado pelas Forças Armadas e aliados internacionais como Rússia e China, iniciou conversas com outros setores da oposição. A Fundação Oswaldo Cruz programou para hoje a entrega de mais de 4 milhões e 100 mil doses da vacina da Covid-19 ao Ministério da Saúde. Segundo a instituição, há insumos para produção somente até semana que vem. Com esse lote, serão 34 milhões e 300 mil vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações, o equivalente a mais de 40% dos imunizantes para Covid-19 disponíveis no país. A Fundação também anunciou a chegada no próximo dia 22 de mais de uma remessa de integrante farmacêutico ativo e outra carga de IFA segue prevista para o dia 29. O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde. Com as novas remessas, as entregas das 3 primeiras semanas de julho também estarão asseguradas. A quantidade de IFA já disponível na Fiocruz sustentará a produção até meados da próxima semana. No momento estão sendo processadas no Centro Tecnológico de Vacinas 1 milhão de doses da vacina por dia. O piloto de um avião que colidiu com outro em pleno voo próximo a Denver, nos Estados Unidos, solicitou um pouso de emergência por falha no motor, sem perceber que sua aeronave estava quase partida ao meio, segundo o áudio do controle de tráfego aéreo. Milagrosamente, os 2 aviões pousaram e ninguém ficou ferido, disseram as autoridades. Os aviões estavam se preparando para pousar em um pequeno aeroporto regional em um subúrbio de Denver na última quarta-feira, quando colidiram, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança de Transporte e Bombeiros Metropolitanos. O piloto que solicitou o pouso de emergência era a única pessoa a bordo de um Fairchild Metroliner bimotor que pousou no aeroporto Centennial, apesar dos grandes danos da cauda. O avião é propriedade da KLM Air, com sede no Colorado, que opera aeronaves de carga. O segundo avião, um monomotor Cirrus SR-22 2016, foi alugado pela Independence Aviation,
segundo disse a empresa em um comunicado. Seu piloto ativou um sistema de paraquedas de fuselagem projetado pela Cirrus Aircraft para retardar a descida da aeronave após uma colisão. O avião Cirrus tinha um piloto e um passageiro a bordo quando o piloto lançou um paraquedas vermelho e branco e pousou em um terreno seguro perto de casas do Parque Estadual de Cherry Creek, segundo disse o xerife do condado de Arapahoe, John Bartman. Christopher O'Neill, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança de Transporte, uma agência federal que investiga a colisão, disse que espera ter uma atualização sobre o incidente. John Svelbar disse à estação de TV Cusa que testemunhou a colisão enquanto caminhava em um parque estadual. Svelbar disse que viu o avião verde voar e logo depois viu o avião menor abrir seu paraquedas. Ela disse que inicialmente pensou que era um exercício de treinamento. Shelley Windhead disse a KCNC-TV que estava em sua cozinha quando ouviu um grande estrondo que parecia um foguete. Ela correu para seu quintal e viu o avião que ativou o paraquedas caindo no campo atrás de sua casa. Tanto a K-Line Air, uma empresa de fretamento de passageiros e cargas, quanto a Independence Aviation, uma escola de voo e empresa de aluguel de aeronaves proprietária do avião Cirrus, estão localizadas fora do aeroporto Centennial, um dos aeroportos de aviação geral mais movimentados do Colorado. As autoridades não identificaram imediatamente as pessoas que estavam nos aviões. O Conselho Nacional de Segurança de Transporte disse no Twitter que estava enviando uma equipe para investigar. A K-Line Air vai cooperar com a investigação, segundo disse a empresa em um comunicado. E Santa Catarina, gente, amanheceu hoje com temperaturas negativas e a geada pelo segundo dia consecutivo. Em Urupema, na Serra Catarinense, a mínima, gente, foi de 2,7 graus abaixo de zero hoje às 6 horas da manhã. No mesmo horário, em Bom Jardim da Serra, na mesma região, os termômetros chegaram a 2,3 graus abaixo de zero. Já em São Joaquim, onde a marca mínima foi de 1,8 graus acima de zero às 7 horas da manhã, a vegetação ficou coberta pela geada. Ontem as cidades também amanheceram com temperaturas negativas. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. O órgão monitora o tempo e o clima no estado. A previsão é de que para o inverno as temperaturas na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha podem ter temperaturas negativas ao longo do inverno. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a Ucrânia está se tornando um país anti-Rússia e que o governo russo estará pronto para reagir contra o que ele descreveu como ameaças à segurança de seu próprio país. Vladimir Putin falou um dia depois da prisão de Viktor Medvedchuk, um político ucraniano pró-Rússia. Medvedchuk é acusado de traição. Ele alega que é perseguição política. Ele já foi um intermediário entre os governos dos dois países. Vladimir Putin disse durante um encontro do Conselho de Segurança da Rússia que a Ucrânia está promovendo uma limpeza no espaço político para tirar de cena pessoas que tiveram laços com os russos. Ele afirma que há uma repressão seletiva e com motivação política na Ucrânia contra certos indivíduos que fazem negócios com a Rússia. O governo russo, segundo disse Vladimir Putin, não vai ficar de braços cruzados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que a ação contra Medvedchuk começou em fevereiro, quando ele e vários associados foram sancionados e 3 canais de televisão de um aliado tiveram que sair do ar. Para o líder ucraniano, foi uma forma legal de sufocar o que ele descreveu como sua influência maligna. As relações entre Moscou e Kiev entraram em colapso depois que a Rússia anexou a região ucraniana na Crimeia em 2014. Naquele ano, separatistas apoiados pela Rússia assumiram o controle de um pedaço do leste da Ucrânia. As tensões aumentaram novamente nos últimos meses, depois que os dois países se acusaram de um aumento nos combates no leste da Ucrânia. A polícia investiga uma denúncia de desmatamento ilegal em um grande terreno de Cotia, na Grande São Paulo. O caso foi revelado ontem.
Hoje a polícia esteve no local e apreendeu 4 máquinas, além de levar 2 homens para a delegacia. O terreno devastado tem quase 200 mil metros quadrados e fica no Parque dos Caetés, limite de Cotia com Embu das Artes. Milhares de árvores foram derrubadas. O proprietário do terreno não foi encontrado e ele vai responder civil e criminalmente pelo crime ambiental, porque a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo não deu autorização para devastar a mata. O delegado de polícia do meio ambiente que está investigando o caso acredita que ele seja um laranja e pode estar sendo usado para fins comerciais e outros interesses. Ele vai ser ouvido novamente para saber se há outras pessoas por trás da destruição. Os funcionários que estavam trabalhando nas retroescavadeiras no local também serão ouvidos. As máquinas flagradas ontem continuavam no local quando a polícia chegou. 4 foram apreendidas e 2 homens levados para a delegacia. Jefferson Reisel e Gilmar de Souza Santana, que seria o dono da empresa que comprou o terreno. Segundo a polícia, o desmatamento parou na última segunda-feira, mas os homens serão processados por fraude processual porque disseram ao delegado que as máquinas estavam quebradas e elas saíram do terreno funcionando normalmente. Em nota, a Prefeitura de Cotia identificou o proprietário do terreno pelo Imposto Predial Territorial Urbano, que está em nome de Tomodachi Representação e Distribuição Limitada. Na ficha da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a empresa mudou de nome para a Construtora Efraim, Incorporações e Empreendimentos Imobiliários. No último dia 10, a atividade da empresa passou a ser justamente a incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios. O proprietário é justamente Gilmar de Souza Santana, que chegou a ser levado para a delegacia ontem. Nem mesmo o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade, Gustavo Fernando Gemente Nascimento, sabia disso, mas ele afirmou que a responsabilidade pela devastação e pela recomposição da área é do dono do terreno. Ele disse ainda que vai enviar técnicos da prefeitura ao local para medir a área destruída e calcular a multa. Segundo a promotora do meio ambiente de Cotia, a denúncia do crime ambiental chegou ao Ministério Público no começo do mês. Ela disse que a prefeitura também pode ser responsabilizada por toda essa devastação. Em nota, a CETESB disse que a responsabilidade do caso agora é da Polícia Ambiental. A Polícia Militar Ambiental informou em nota que multou os responsáveis pelo terreno em R$40 mil e registrou 3 boletins de ocorrência sobre o caso. A Polícia Militar também disse que tem mantido equipes patrulhando a região. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, um ótimo dia para vocês e até amanhã.